Pessoal, estou começando ali. Uma boa noite para todo mundo. Só dar uma pequena explicação para quem ainda não sabe, ou quem estava esperando uma outra pessoa para apresentar hoje, é o seguinte: tínhamos programado a participação do professor e filósofo moçambicano Severino Nigoenha, para conversar com a gente um pouco sobre filosofia africana, sobre a filosofia da libertação, como ele articula as duas coisas. Só que vocês talvez estejam acompanhando, está rolando um conflito lá em Moçambique, no norte do país, muito complicado, e o Severino é uma pessoa, um intelectual muito engajado lá no país, e está participando ali, tentando entender, etc., e foi inclusive para a região onde está ocorrendo o conflito no norte do país. Então, por isso, ele não pôde estar conosco hoje. A gente vai tentar reagendar com ele assim que for possível. E por isso a gente acabou fazendo uma divulgação ali de última hora e adotando esse plano B, que acabou ficando sob minha responsabilidade de fazer uma discussão sobre o Manuel Bonfim como pensador latino-americano da libertação. E o que eu vou apresentar aqui para vocês, nesses 40, 50 minutos ali no máximo para a exposição, antes da gente abrir ali para um diálogo, é, na verdade, uma retomada de uma apresentação sobre o Manuel Bonfim que eu fiz há alguns meses atrás, em um evento chamado Colóquio Pensadores Brasileiros, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Um evento que reuniu um grupo de professores e professoras que trabalham com autores brasileiros, sejam da filosofia, da sociologia, história, literatura, e naquela ocasião eu fiz uma apresentação geral sobre o Manuel, sobre as ideias do Manuel Bonfim, focando na obra principal dele, que é a América Latina, Males de Origem. E é isso que eu vou seguir aqui um pouco o roteiro, então, com vocês, não é? Fazer uma apresentação, um primeiro momento mais geral sobre o Manuel Bonfim. Eu não sei qual é o conhecimento de cada um, de cada uma, sobre esse autor, então vou passar por alguns pontos da sua biografia, alguns elementos da sua bibliografia, o seu contexto histórico, para depois falar mais especificamente da obra América Latina, Males de Origem, e destacar um pouco da estrutura da obra, o debate no qual essa obra, o debate que essa obra enfrenta, né, no contexto brasileiro e latino-americano, apresentar alguns pontos de destaque do livro e falar um pouco do legado, do esquecimento do Manuel Bonfim, de como a gente pode inseri-lo dentro de uma espécie de genealogia do pensamento de libertação latino-americano, com foco no Brasil, tá? Então, vamos lá. Com relação ao contexto ali do Manuel Bonfim, é um autor que ainda padece de um certo esquecimento na academia, ainda que nos anos 2000 para cá a gente tenha tido uma certa retomada das suas obras e das suas ideias, tendo algumas dissertações e teses sendo realizadas, e algumas reedições de sua obra, e alguns trabalhos também importantes que deram uma retomada no pensamento do Manuel Bonfim. Mas se a gente pega no contexto dos cursos de filosofia, de maneira geral, dificilmente alguém vai tomar contato com o Manuel Bonfim em alguma disciplina, mesmo que a pessoa tenha uma disciplina como filosofia social, por exemplo, não é? Ou até mesmo quem tem a disciplina História da Filosofia Brasileira. Daí, então, é importante pontuar algumas questões aqui do seu contexto, da sua vida e da sua obra, tá? Bom, Manuel Bonfim tem um fato interessante em termos biográficos, que ele viveu exatamente metade da vida no século XIX e a segunda metade da vida no século XX. Nasceu em 1868 e morreu em 1932. Então, ele conheceu
na sua fase ali de juventude, início da idade adulta, um pouco do Império, vivenciou ali o que a gente chama tradicionalmente de República Velha, e quando já era mais velho, ainda conheceu a Revolução de 1930, né? É um sergipano de Aracaju e tem uma origem interessante que é sertaneja e portuguesa. Sertaneja por parte do pai, inclusive o nome Bonfim é uma referência à localidade onde o pai dele nasceu, no sertão do Sergipe, chamada Bonfim do Carira. Como o pai era um vaqueiro analfabeto e sem progenitores conhecidos, acabou que na hora que o cara foi casar com a mãe do Bonfim, ele teve que inventar um sobrenome e inventou esse sobrenome que remete à origem, à sua localidade de origem, que é Bonfim. Então, o Bonfim ele é um médico de formação, mas atuou muito pouco na medicina. Já em 1894, abandona após a morte da sua filha. E ele exerceu diversas atividades ao longo da vida. Foi jornalista, professor, deputado, gestor público, intelectual, que tem obras nas áreas de sociologia, história, filosofia social, pedagogia e psicologia. É possível a gente dividir as atividades do Bonfim em três grandes conjuntos. Um conjunto pedagógico, as suas atividades como docente da escola normal, trabalhando na formação de professores, como diretor do Pedagógium, que era uma escola também de formação de professores no Rio de Janeiro, e foi também docente em uma experiência que foi efêmera, mas significativa, de universidade popular. Tem um outro viés das suas atividades, um outro conjunto é na política, sendo deputado estadual por pouco tempo, mas ele foi também diretor da instrução pública do Distrito Federal na época, a cidade do Rio de Janeiro. E como intelectual, escreveu artigos jornalísticos, ensaios, manuais, livros paradidáticos, e tem algumas obras, e algumas das suas obras mais importantes são a principal, talvez seja a América Latina, Males de Origem, mas há também uma trilogia no campo da história sobre o Brasil, Brasil na América, Brasil Nação e Brasil na História, uma trilogia bastante volumosa. Escreveu um livro paradidático que foi um dos grandes sucessos de literatura paradidática no Brasil, junto com Olavo de Bilac, um diálogo chamado Através do Brasil, em que dois personagens saem do norte, vão até o sul do Brasil e passam por várias regiões do país, por todas as regiões do país, e nisso vão conhecendo um pouco da geografia, da história, da formação social e política brasileira. Ele também escreveu um livro que alguns veem uma proximidade entre as suas ideias e as ideias do Piaget, já que ambos estudaram em Paris na mesma época e no mesmo laboratório, que era o laboratório do Alfred Binet. O livro se chama Pensar e Dizer, Estudo do Símbolo e do Pensamento, que foi reeditado há pouco tempo, mas é bem difícil de achar ainda. Escreveu também lições de pedagogia, reunindo as suas aulas na escola normal, quando ele era docente da escola normal, e uma obra que, infelizmente, é muito difícil de encontrar, que se chama Cultura e Educação do Povo Brasileiro. Foi a última obra que o Bonfim escreveu, ela não é completa, é um pouco inacabada, ele estava muito adoentado, é uma obra de 1932, mas onde ele faz a defesa da instrução primária, não é, da educação pública. Além disso, tem alguns outros elementos interessantes para a gente entender um pouco ali das atividades dele, não é? Ele funda, junto com outros dois amigos, em 1905, uma revista infantil, que vai ser a primeira grande revista infantil de circulação nacional, chamada O Tico Tico, que vai durar até a década de 50. É antecessora a esse outro grande sucesso infantil, que foi a Turma da Mônica, por exemplo, revista O Tico Tico. Era amigo do pessoal do Olavo Bilac, que atuaram, então, intelectualmente e politicamente em frentes republicanas. Como eu disse, também estudou em Paris, no laboratório do Alfred Binet,
E a viagem que ele fez a Paris, em 1902, vai ser fundamental, porque lá ele vai tomar contato com aquilo que era dito pelos europeus sobre a América Latina, e lá ele será interpelado a comentar algo sobre a realidade latino-americana, e vai então tomar um choque com o desconhecimento do continente por parte dos europeus. E um outro elemento importante é que ele não chegou a integrar nenhum espaço de reconhecimento do saber acadêmico, como a Academia Brasileira de Letras ou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Só lembrando, né, que nessa época a gente não tinha universidades ainda no Brasil, algumas faculdades, e a Academia Brasileira de Letras e o IHGB eram instituições que conferiam um reconhecimento intelectual, né, e fazia com que a pessoa, posterior à sua morte, também tivesse a sua memória preservada. Como ele não fez parte de nenhum desses institutos, ainda que tenha sido convidado, acabou que isso pesou um pouco para a continuidade da sua memória. E o último elemento, ainda com relação ao contexto, um elemento unificador de toda a obra do Bonfim é a questão da educação. Isso aparece não só nos livros mais explicitamente dedicados à educação, como lições de pedagogia e cultura e educação do povo brasileiro, mas em todas as outras obras o tema da educação é tratado, e às vezes com bastante ênfase. Uma dessas obras é América Latina, Males de Origem, que a gente vai comentar um pouco mais. Bom, chamar a atenção para alguns elementos, então, do contexto político e do contexto intelectual do Bonfim. Com relação ao contexto político, é o momento, nessa passagem do 19 para o 20, de constituição das repúblicas latino-americanas, sobretudo o Brasil, que é a república mais recente, e um grande debate um grande debate sobre a modernização, civilização e progresso. Além disso, no contexto especificamente brasileiro, são os inícios ainda da atividade republicana, e há já, naquele momento, uma discussão sobre o imperialismo nascente dos Estados Unidos, dada a doutrina Monroe. O Bonfim, logo no início do século XX, já vai perceber como que as atividades norte-americanas na América Latina acabam trazendo elementos de imperialismo que não a diferenciam muito do imperialismo europeu na época colonial. Com relação ao contexto intelectual, algo fundamental é a discussão sobre o racismo científico, né? As teorias do racismo científico que eram veiculadas aqui na América Latina, que provinham de Gobineau, Buffon, Le Bon ou Galton, que é o pai da eugenia, formavam então um conjunto de ideias que adotam o determinismo biológico como modelo de explicação da sociedade, estabelecendo uma hierarquia que divide a humanidade em raças superiores e inferiores. Então, essas diversas teorias do racismo científico que postulavam seja uma separação entre as raças, seja a crítica à miscigenação racial, acabavam colocando invariavelmente o elemento branco europeu como superior moral e intelectualmente, e e a composição étnica latino-americana marcada pelas formações de grupos étnicos ameríndios e africanos, ou pela mistura das raças, como era o termo usado na época, como elementos inferiores nessa hierarquização de raças. E essa discussão sobre raça vai ser muito forte para os intelectuais da época para pensar a questão da nacionalidade, tanto para postular uma identidade nacional, quanto para compreender o quanto aquela formação nacional, seja do Brasil ou de outras nações latino-americanas, poderia progredir ou não, dado aos elementos étnicos constituintes do seu povo. Bonfim vai ser, nesse sentido, um grande contradiscurso a esse racismo científico, pois ele criticará, tanto do ponto de vista tanto do ponto de vista científico, quanto também do ponto de vista das implicações políticas e sociais,
dessas teorias, ele fará a crítica dos fundamentos dessas teorias, que estão nesses autores que eu comentei anteriormente, como Gobineau, Buffon, Le Bon, Galton, Spencer e outros, como criticará também os intelectuais latino-americanos que se apoiam nessas ideias para pensar a realidade dos seus países. Né? Uma das teses, por exemplo, que vai ser muito cara à realidade brasileira, que era apresentadas nesses discursos do racismo científico, será a tese do branqueamento, né? Segundo a qual o Brasil, a partir da imigração e miscigenação, imigração europeia e miscigenação com a população que aqui estava, sofreria um processo de branqueamento da sua população que levaria, então, o país a um progresso. Essa ideia vai ser defendida lá em 1911 pelo Batista de Lacerda, numa conferência importante em Paris, onde vai apresentar um pouco o Brasil, e lá ele vai defender que em 200 anos, não, em 100 anos, na verdade, em 100 anos o Brasil já seria um país branco, eliminando, então, as suas origens negras, africanas, indígenas, e também o seu povo mestiço. O Bonfim, já em 1905, no livro América Latina, Males de Origem, fará a crítica a essas ideias, e então vai se confrontar com intelectuais relevantes no período, como Silvio Romero, Nina Rodrigues, Euclides da Cunha e o próprio João Batista de Lacerda. Isso também ser um contradiscurso a essas ideias hegemônicas acaba sendo um dos fatores que contribuíram para um certo silenciamento e esquecimento da obra de Bonfim. Bom, eu acho que esses elementos já permitem a gente a fazer um pano de fundo para entrar um pouco agora de maneira mais específica na obra. América Latina, Males de Origem. Como eu disse, foi uma obra publicada em 1905, que teve uma segunda edição apenas em 1938 e uma terceira edição em 1993. Essa terceira edição, inclusive, sendo uma iniciativa do Darcy Ribeiro. Né? Então, a obra, então, se origina de uma interpelação que o Bonfim sofre lá na França, nos jornais franceses que pedem para ele dar alguma explicação sobre a realidade latino-americana, e ele, então, impelido a falar sobre a América Latina, acaba retomando alguns apontamentos de 9 anos que ele tinha sobre a formação histórico-social latino-americana. E, ao escrever o livro, ele vai tentar se contrapor a uma visão preconceituosa e a ignorância sobre as condições históricas da América Latina, que ele acaba constatando com os pensadores europeus com os quais ele conviveu durante o tempo que ele ficou em Paris para estudos. O objetivo da obra, então, é identificar e analisar a causa efetiva, e aí ele destaca a causa efetiva dos males da América Latina, que ele quer identificar e analisar, e não as causas que ele chama de metafísicas ou ludibriadoras, causas que apontam, então, o porquê do atraso no desenvolvimento econômico, o porquê da desorganização social, da agitação política e da precariedade científica e cultural das nações latino-americanas. E isso é muito interessante quando ele destaca que é uma causa efetiva e não uma causa metafísica e nem uma causa ludibriadora, porque as teorias que explicavam os males da América Latina, baseadas nas ideias do racismo científico, serão consideradas por Bonfim como causas ludibriadoras. Ele vai fazer um ataque muito frontal a elas, que a gente vai trabalhar aqui mais à frente. Com relação à linguagem da obra, há algo interessante a se observar, e que faz parte, talvez, de uma característica de vários outros autores latino-americanos, que é a aliança entre o rigor científico da obra e a paixão da exposição. Bonfim, ele não faz ele não acha que é possível você separar pura e simplesmente a exposição, separar o rigor
científico e a objetividade de uma paixão por aquilo que você está expondo, por aquilo que você está apresentando, não é? Ele critica, então, uma identificação entre a impassibilidade científica e a objetividade, o que não significa dizer o que significa dizer que o texto dele, em várias passagens, a gente percebe o rigor da sua análise, quando ele vai às fontes daqueles autores europeus que eram utilizados pelos teóricos latino-americanos, e discute, às vezes, em detalhe, uma determinada concepção, mas isso também um texto muito marcado pela paixão daquilo que está sendo, pela paixão por aquilo que está sendo debatido, não é? Daí também é um pouco o aspecto retórico que a obra tem, que talvez para os padrões de hoje soa um pouco exagerado. Agora, um outro ponto importante com relação à linguagem, e me parece ser algo que em alguns momentos pode distanciar o leitor atual deste texto do Bonfim, é a marca biológica. Bonfim, como médico de formação, acaba usando metáforas biológicas ou analogias de noções biológicas para falar de fenômenos sociais. Só que isso não significa que ele compreenda os fenômenos sociais como fenômenos biológicos. Ele é muito explícito ao dizer, por exemplo, que usa o termo parasita ou parasitismo como uma analogia de um fenômeno biológico e distingue claramente o sentido biológico do sentido sociológico ou filosófico que ele utiliza do termo, tá? E isso é importante a gente chamar a atenção, porque quando a gente estuda os autores desse final do 19, início do 20, principalmente os chamados darwinistas sociais, não há nada de metafórico quando eles vão falar de determinados parasitas ou vão criticar as chamadas raças inferiores. Enquanto Bonfim vai demarcar essa diferença e por isso isso vai permitir com que ele mostre a incongruência e a falta de cientificidade dos autores do racismo científico, justamente porque eles não fazem a distinção adequada dos fenômenos biológicos dos fenômenos sociais. Em termos, então, ali de estrutura da obra, só para passar ali um pouco como que ela é composta, não é? Ela é dividida ali em 5 partes, faz, num primeiro momento, uma análise da visão europeia sobre a América Latina e as consequências que essa visão tem sobre nós, latino-americanos. No segundo momento, ele discute a noção de parasitismo, mostrando como essa noção é aplicada aos organismos biológicos e como essa noção vai ser aplicada por ele na análise dos fenômenos sociais. Ele faz uma caracterização das nações colonizadoras, no caso Espanha e Portugal, e do parasitismo depredador e sedentário dessas nações sobre a América Latina. Num quarto momento, descreve os efeitos gerais e especiais do parasitismo nas nações da América Latina. E, no último momento, ele discute as características das sociedades da América Latina, seus problemas, que são, segundo ele, advindos do parasitismo social. E, neste quinto momento, é onde, de maneira mais específica e detalhada, ele critica a teoria das raças inferiores e postula o remédio para os males latino-americanos, que, no caso dele, será a educação. Tá dando para acompanhar tranquilo, galera? Tá de boa? Então tá bom. Vou destacar aqui alguns pontos do livro, então, América Latina, Males de Origem. Feito esse contexto, apresentado ali um pouco a estrutura, vou colocar em evidência, se eu não me engano, vou colocar aqui em evidência 5 elementos da obra, pensando que esses elementos são interessantes para a gente tomar o Bonfim como pensador da libertação na América Latina. Tá? Um primeiro elemento, que está logo no início do livro, é a crítica da visão europeia sobre a América Latina. Não é?
Bonfim vai chamar a atenção que, na verdade, quando os autores europeus falam da América Latina, o que a gente percebe são duas coisas. Primeiro, interesses econômicos. Interesses econômicos que estão ali fundamentando essa visão preconceituosa que compreende a América Latina como pense naquele momento, né, em que a população latino-americana não era do tamanho que a gente tem hoje, então se considerava a América Latina como um grande tesouro de recursos naturais, mas que não é trabalhado porque tem um povo que não é laborioso, porque tem um povo que não consegue se organizar socialmente, politicamente, para poder explorar as riquezas que essa região tem e que acaba, então, sendo um grande infortúnio que uma região tão rica de recursos naturais tenha um povo tão insubmisso e tão despreparado para trabalhar esta terra. E as explicações que são dadas são as explicações baseadas na teoria das raças, né? E um segundo elemento, além dos interesses econômicos, é a ignorância mesmo das condições históricas e sociais da América Latina. Então, essa coisa que na linguagem popular a gente acaba trazendo, que é pensar que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? Então, um pouco dessa caricatura que revela a ignorância das condições históricas e sociais da América Latina, da sua própria formação. E essa visão europeia sobre a América Latina, segundo Bonfim, ela leva a duas consequências. Primeira, uma autoimagem negativa de nós mesmos, não é? Ao dialogarmos com esses autores europeus de uma maneira acrítica, a gente acaba assimilando aquela visão preconceituosa sobre a realidade latino-americana e formamos para nós uma autoimagem negativa daquilo que somos e daquilo que poderíamos ser. E uma segunda consequência que deriva um pouco dessa autoimagem negativa é uma perda de soberania, porque se eu não presto, como está sendo dito pelos autores que eu considero como os mais relevantes, os mais cientificamente relevantes, eu acabo também não tendo nenhum apreço por esse quinhão em que eu me encontro, e daí, para ter uma perspectiva que não pensa na soberania da sua região ou do seu país, não custa nada. Um segundo ponto de destaque, e é o ponto principal do livro, é a identificação das causas dos males latino-americanos. E para isso, então, o Manuel Bonfim lança a mão do conceito principal, que é de parasitismo social. Então, de maneira didática, a gente pode contrapor a noção que o Bonfim apresenta de parasitismo social como aquilo que nos ajuda a identificar a causa dos males latino-americanos, se contrapõe às explicações dadas na época, que eram baseadas no determinismo racial. Então, de um lado, a gente tem as teorias do racismo científico, que buscam a causa dos males latino-americanos a partir do determinismo racial, identificando, então, os nossos problemas com os problemas da formação étnica dos povos que habitam a América Latina, que seria composta supostamente por raças inferiores que deveriam ser eliminadas, seja via miscigenação ou até mesmo pelo extermínio. E, do outro lado, a gente tem o Manuel Bonfim, que lança a mão do conceito de parasitismo social, que envolve o seguinte: Bonfim, então, vai identificar que o grande problema da América Latina é o parasitismo social, que envolve uma exploração econômica, que vem desde a época colonial e que se perpetua, no caso, no Brasil, no Império, no caso das outras nações latino-americanas, ainda no período republicano, não é? Essa exploração colonial econômica, ela se baseia no mercantilismo cosmopolita, sobretudo no latifúndio e na exploração das minas, ouro e prata, na escravidão, a exploração pelo trabalho, e na opressão política que as colônias, que as metrópoles exerciam sobre as colônias,
e no período republicano, que as classes dirigentes exercem sobre o povo. O parasitismo social, então, envolve também uma dominação externa de metrópole e colônia, e uma dominação interna da elite sobre o povo. Então, nesse sentido, Manuel Bonfim já tem ali algumas intuições que acabarão sendo desenvolvidas no decorrer do século XX, que é pensar, então, a articulação entre dominação interna e dominação externa na América Latina, não é? Para pensar como que a nossa sociedade internamente ela é fraturada entre uma elite exploradora e um povo explorado, mas ela também sofre uma dominação externa nas suas origens coloniais de metrópole sobre colônia e no período republicano, a partir de uma dominação, então, das nações fortes sobre as nações fracas em termos políticos e econômicos. No caso nosso aqui, o principal perigo são os Estados Unidos. Né? Daí, então, o parasitismo social separar aqueles que são os parasitas de quem são os parasitados. Então, as nações parasitas e as nações parasitadas e as classes parasitas e parasitadas. E recordando que essas noções são tomadas do ponto de vista social, e não do ponto de vista biológico. O parasita é uma metáfora. Né? E esse parasitismo, ele vai ter algumas fases. O Manuel Bonfim vai apresentar um pouco o desenvolvimento do parasitismo social na América Latina, destacando que há uma primeira fase que é simplesmente depredadora, logo nos inícios da colonização, que é a fase, então, da rapina, do saque, pura e simples. E uma segunda fase, que é a fase sedentária do parasitismo social, onde já instalados os europeus aqui na América Latina, você tem, então, uma exploração do trabalho que é feito aqui, baseado na mão de obra escravizada. E alguns efeitos desse parasitismo social são o conservadorismo político, o Estado compreendido como algo que se impõe sobre a sociedade, e não como algo que seria orgânico à sociedade, e, do ponto de vista da formação social, sociedades cindidas. O terceiro elemento da América Latina, males de origem, é a crítica à teoria das raças inferiores, que são as teorias do racismo científico. E aí me parece ser um ponto muito interessante da obra do Bonfim, porque é um autor que está discutindo com os autores do seu momento e que os autores daquele momento faziam sucesso com essas teorias, e ele faz a crítica das teorias das raças inferiores, primeiro apontando que ela é uma pseudociência. Então, Bonfim vai mostrar como que a noção de raça é inapropriada para se pensar os fenômenos sociais. Inapropriada se a gente toma essa noção de raça como era tomada na época do ponto de vista biológico, não é? E que essa teoria das raças inferiores nada mais serve do que para justificar a exploração econômica e política. Ele chega a usar alguns termos fortes contra essas teorias, chamando-as, por exemplo, de etnologia privativa das grandes nações salteadoras, chamando os autores, os cientistas sociais que defendem essas ideias, como sociólogos a serviço dos fortes, e chamando essa ciência de pseudociência, melhor dizendo, de ciência barata aplicada à exploração dos fracos. Segundo, então, Bonfim, os aspectos negativos que os autores da época apontavam com relação às populações indígenas e negras não seriam resultados de uma suposta inferioridade racial, mas são resultados do parasitismo social que encontra sua explicação mais profunda na escravização desses povos. Né? E ele vai chamar a atenção para algumas incongruências e como, mesmo essa teoria das raças inferiores, quando aplicadas ao contexto europeu, apresenta coisas curiosas, como
perceber que um determinado povo europeu é considerado inferior ao outro. Ele dá um exemplo no momento do livro: os ibéricos, que antes eram os grandes exploradores conquistadores, acabam sendo ali, no século XVIII e XIX, considerados inferiores aos ingleses. Ora, seguindo essa lógica, quando os ingleses forem suprimidos, forem superados, melhor dizendo, na sua soberania por outros povos, eles serão considerados inferiores. Então, essa teoria não explica nada de fato, porque a explicação ela se dá no âmbito econômico-político e não no âmbito biológico. Agora, um outro elemento que também me parece interessantíssimo é o seguinte: muitos desses autores fundamentavam a sua ideia numa apropriação da teoria da seleção natural, do Darwin. Daí a gente chamar, então, um autor como Spencer de darwinista social, ou Silvio Romero, no caso brasileiro, que acaba adotando também essas ideias. E o Bonfim vai mostrar no livro como que a apropriação desses autores da teoria da seleção natural de Darwin é inadequada, porque primeiro ele chama atenção para o seguinte, e ao chamar atenção sobre isso, ele vai citando os textos também do Darwin. Ele vai destacar o seguinte: para Darwin, luta pela vida é diferente de luta entre raças. Então há uma espécie de exagero, de uma espécie de exacerbação linguística e conceitual que esses teóricos das raças inferiores acabam utilizando, porque Darwin não fala em luta entre raças, mas luta pela vida. E segundo Bonfim, luta pela vida é o esforço para viver e propagar a vida, não é agressão cruenta contra os outros. E no segundo momento, ele cita um livro do Darwin, que será uma das últimas obras do Darwin, sobre descendência. Depois eu pego aqui a indicação precisa, não é? Destacando o seguinte, que nessa obra, que é Depois das Origens da Espécie, do Darwin, quando ele vai falar mais especificamente sobre a evolução humana, Darwin demonstraria que a evolução humana é fruto da solidariedade entre os humanos, e não da luta entre os seres humanos. Não é? Nesse sentido, Bonfim chega a afirmar que Darwin seria, inclusive, um crítico do utilitarismo de autores ingleses como Bacon, Hobbes, Locke, Stuart Mill e Spencer. Bonfim vai chegar a planejar, inclusive, um livro chamado Moral de Darwin. Se só temos o rascunho desse livro que não foi concretizado, para poder combater os teóricos do darwinismo social que pretensamente se baseavam em Darwin para justificar uma moralidade maior de uma espécie sobre outras ou a inferioridade de uma suposta raça em relação a outras. Nesse sentido, então, ao fazer a crítica da teoria das raças inferiores, o suposto atraso civilizacional de gregos, de negros e indígenas desconsidera, segundo Bonfim, a perfectibilidade humana e os próprios exemplos civilizacionais que alguns desses teóricos que defendiam o racismo científico acabavam indicando, como as civilizações incas, astecas e a civilização de Palmares. São os exemplos que ele dá, inclusive citando os próprios autores, que falavam, tem um autor lá, um historiador português, que ele é um claro teórico do racismo científico, mas em uma determinada passagem, uma passagem longa, que o Bonfim cita ali, mais de uma página do autor, o cara fala de uma Troia negra, que seria o quilombo dos Palmares. Aí o Bonfim aponta, mas isso aqui é uma incongruência, como você fala que é uma Troia negra, um claro elogio que você faz aos aspectos organizacionais, políticos, militares de Palmares, e vai defender a inferioridade dos negros. E um outro ponto também que ele critica desses teóricos é a noção que eles têm de mestiçagem como algo negativo, não é? Muitos deles baseados, então, na noção biológica segundo a qual raças, espécies diferentes, ao cruzarem, então, gerariam descendentes inférteis.
o Bonfim aponta que isso é uma falsa analogia quando a gente aplica a noção de mestiçagem, porque não haveria, do ponto de vista da espécie humana, nenhum traço físico, intelectual ou moral regressivo entre naqueles que são os descendentes do cruzamento de supostas raças, como negros com brancos indígenas, com negros indígenas, com brancos, etc. Ao contrário do que a gente pode ter observando algumas espécies, como a mula, por exemplo. Então, ele vai apontar a inapropriação da utilização desse conceito biológico aplicado pura e simplesmente, sem nenhuma forma de mediação, aos fenômenos sociais. O quarto ponto... Opa, ixi, eu já estou me alongando aqui, né, galera? Vou acelerar aqui um pouquinho, tô vendo que o tempo está se esgotando. Um quarto ponto interessante da obra é a crítica ao imperialismo, sobretudo a doutrina Monroe, a ideia de América para os americanos, né, que não seriam todos os americanos, mas apenas aqueles que habitam os Estados Unidos. Bonfim vai chamar a atenção que a ideia de pan-africanismo, desculpa, de pan-americanismo, que era muito defendida nos Estados Unidos e que vai ser, inclusive, criticada por um autor anterior ao Bonfim, como José Martí, é uma ideia muito perigosa, porque sob uma suposta proteção dos Estados Unidos, que os Estados Unidos daria às nações latino-americanas contra os interesses europeus, já se esconde alguma forma de dominação. Ele diz, proteção é já meia conquista. E que a tal doutrina Monroe nada mais seria do que uma forma de subjugação dos povos latino-americanos aos interesses dos Estados Unidos. E ele vai dando alguns exemplos históricos, e um exemplo que ele chama a atenção é o do Canal do Panamá. A gente tem um livro de 1905, Canal do Panamá, 1903, quando os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos com uma empresa francesa, sem a presença de um representante do governo panamenho, estabelece que se vai construir um canal e esse canal fica ali sob domínio dos Estados Unidos, fazendo a ligação entre o Pacífico e o Atlântico. Não é? O quarto ponto, o último ponto a salientar é o remédio para os males da América Latina. Segundo Bonfim, a solução que ele apresenta é a necessidade, então, de educação. Mas que tipo de educação? Segundo ele, seria uma educação popular, pública e laica, que seria necessária para fomentar a democracia no Brasil. Na América Latina, não só no Brasil, na América Latina. Nesse sentido, para ele, educação e democracia caminham juntos, e a educação, ela desenvolve, então, uma determinada forma de consciência dos direitos e dos deveres, né? E a educação, então, na visão dele, seria o meio principal para o progresso, tanto econômico quanto social, né? Uma educação que aplicasse a ciência e seus métodos ao nosso meio e que criasse novas noções a partir da observação e estudo do nosso meio. Então, não é uma pura e simples aplicação da ciência que a gente possa aprender com os europeus, mas é pegar essa ciência e aplicá-la ao nosso contexto, observando bem o nosso contexto e recriando as noções, né? Daí o Bonfim ser muito crítico a essas teorias das raças inferiores, apontando, bom, mas que noção é essa que vocês estão aplicando aqui a nós? Quando a gente olha para a nossa própria história, não se encaixa esses esquemas conceituais. E ele vai defender de maneira muito veemente a educação primária e o combate ao analfabetismo, que na época, pegando dados do Brasil, engraçava em 90% da população. Lembrando que o analfabeto não votava, né? Então também você tem essa vinculação entre democracia e educação, pensando na questão ali da participação nas eleições. De maneira muito sintética, para a gente já abrir ali ao debate, falar um pouco do esquecimento e do legado do Manuel Bonfim. Com relação ao esquecimento, algumas razões possíveis do porquê a gente conhecer pouco Bonfim, do porquê ele ter sido resgatado praticamente ali já nos anos 90, os anos 2000, tendo ficado quase 60 anos sem uma única edição de uma obra sua. Bom,
Primeiro, como ele não participou das instâncias legitimadoras do saber acadêmico, como a gente disse ali atrás, a Academia Brasileira de Letras e o Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro, ele não ficou ali naquele circuito intelectual que pudesse, então, cuidar da sua memória. Além disso, houve uma grande polêmica dele com o Silvio Romero. Em 1906, Silvio Romero escreve uma série de artigos, que depois são 25 artigos de jornal, que depois são reunidos em um livro com um título homônimo, América Latina, criticando ferozmente, como o Silvio Romero costumava fazer, o Manuel Bonfim. E o Manuel Bonfim não era um polemista, então ele não deu bola, não entrou na disputa. E o Silvio Romero, como alguém muito articulado, acabou que a sua voz se sobrepôs à voz do Bonfim. Além disso, a gente tem um problema com as edições da obra do nosso autor, porque a segunda edição de América Latina, que sai em 1938, ela é feita, ela sai em 1938, então no contexto brasileiro já de Estado Novo, né? E o Bonfim, como tem uma marca nacionalista, que não é um nacionalismo babaca, porque é um nacionalismo articulado a um internacionalismo, a gente poderia dizer, essa obra acabou, então, ganhando ali uma capa de algo que teria sido feito pelo Estado Novo, etc. E uma edição que popularizou um pouco das ideias do Bonfim, em 1935, que foi feito pelo Carlos Mal, para a coleção brasiliana, né? O Carlos Mal era um integralista e fez uma edição muito mal feita das obras do Bonfim. Ele fez uma espécie de antologia, mas retirando aqueles trechos que o Bonfim criticava, por exemplo, a Revolução de 30, que ele criticava a direita, que ele criticava o conservadorismo político, sem indicar adequadamente as fontes. E acabou que ficou, então, uma visão do Bonfim nacionalista, exacerbado, quase xenófobo. E se, por um lado, essa edição do Carlos Mal ajudou a divulgar a obra do Bonfim, porque, afinal, estava dentro da coleção brasiliana, uma coleção importante naqueles anos, ela, por outro lado, fez com que a gente tivesse um estereótipo do Bonfim como nacionalista xenófobo quase. E o outro elemento é o caráter de contradiscurso das suas ideias, né, que não calham em nada com aquilo que era apresentado naquele momento pelos principais intelectuais da época. Com relação a legados, o que me parece ser fundamental destacar a crítica ao racismo científico, mas a crítica feita na época que a coisa estava pegando, na época que essas ideias eram hegemônicas. Nesse sentido, eu acho que autores como Manuel Bonfim ou Antenor Firman, que é um antropólogo haitiano, muito interessante, que escreve antes de Bonfim, ele escreve o Firman lá em 1885, fazem e assim como Mariátegui, que vai escrever ali já nos anos 20, a gente tem ali autores que fazem a crítica a esse determinismo racial das teorias sociais que vigoravam na época, no contexto, no momento em que essas ideias eram hegemônicas. Então, é importante, me parece, resgatar autores como esses, que mostram que há um contradiscurso a esse discurso que racista, que foi racista. Um outro legado é a defesa da educação pública, não é? Como gestor público, Bonfim abriu escolas e fazia uma defesa que ainda hoje a gente precisa fazer, que é do maior investimento da União na educação básica. Ele era um grande crítico à ausência de aporte financeiro da União às escolas dos estados e municípios. Além disso, a vinculação que ele faz entre educação e democracia, que nos faz lembrar autores do século XX que nos são muito caros, como Anísio Teixeira, Paulo Freire e Darcy Ribeiro. E se a gente quiser pegar alguém que ainda está vivo e atuante, o Demerval Saviani. Um outro elemento importante é o nacionalismo, que é radical e popular, mas não é um nacionalismo xenófobo, né? É um nacionalismo que quer olhar para a sua própria história para entender o que somos, por que chegamos a ser o que somos e para onde a gente pode ir,
e que faz uma crítica muito veemente às classes dirigentes das nações latino-americanas, né? Um outro elemento que me parece importante e que, no caso brasileiro, merece um destaque, que Bonfim compreende o Brasil inserido na América Latina. Isso pode parecer um truísmo, mas boa parte das nossas reflexões, em termos de teorias sociais sobre o Brasil, às vezes não fazem uma articulação adequada do Brasil com a América Latina, e o Bonfim já destaca isso, tanto no livro América Latina, Males de Origem, quanto nas obras que ele vai dedicar ao Brasil de maneira específica, né? Isso é uma coisa, por exemplo, que Paulo Freire ou Darcy Ribeiro fazem muito bem. Uma outra dimensão importante do legado, eu acho que essa noção de parasitismo social que o Bonfim apresenta, ela pode ser articulada à atual noção de colonialidade, quando a gente pensa, então, que essa noção de parasitismo, ela permite olhar para um passado e perceber a articulação entre dominação interna e dominação externa, entre exploração econômica e dominação intelectual, né? Daí, então, também ser um conceito importante para se articular a crítica ao eurocentrismo das ciências humanas, não é? Bom, pessoal, tem trocentas outras coisas que a gente poderia falar, mas já me estendi muito, já são quase 50, quase uma hora, eu acho, aqui, falando desesperadamente, e vamos abrir, então, para o debate aqui, para não cansar demais vocês, e obrigado ali pela paciência, espero que a gente possa dialogar aqui de maneira interessante. Então, tá aberto aí, alguém se inscreveu aqui, deixa eu pegar, Breno, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vai lá, Breno. Rodrigo, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar pela exposição. Foi realmente fantástica a forma como você tratou o tema e, ao mesmo tempo, conseguiu trazer a atualidade do Bonfim. E a minha pergunta vai direcionada exatamente para o conceito de parasitismo social, né? A gente vê historicamente que a filosofia tem sido um cultivo de tradições, né? Então, os europeus e todo o pensamento eurocêntrico tem cultivado bastante os filósofos europeus, toda essa tradição europeia, a ponto de negar outras tradições, outros pensadores. E eu penso que esse conceito, esse pensador e tantos outros que a gente poderia elencar, eles podem trazer contribuições e devem ser cultivados no contexto brasileiro, numa filosofia brasileira e latino-americana também. A minha pergunta é exatamente em torno da atualidade desse conceito, porque o Bonfim, ele usa a figura do Contra Cantos de Bozos para introduzir esse conceito, né? É um organismo que a primeira vez que foi descrito, né, segundo o Bonfim, ele foi visto como um verme, mas eles perceberam que, estudando os estágios iniciais de vida desse verme, ele não era, na verdade, um verme, era um organismo muito superior, só que, devido ao parasitismo, ele foi definhando, foi perdendo a sua capacidade produtiva de produzir sua existência para simplesmente ser um parasita, né? Foi perdendo suas estruturas e tal. E ele associa esse processo à própria decadência de Portugal e da Espanha depois do parasitismo que elas exerceram nas suas colônias. Teria como a gente perceber esse fenômeno assim, essa faceta do parasitismo como uma decadência do parasita? Obrigado. Uhum. Beleza, Breno. Sim, eu acho que você chamou a atenção de maneira muito precisa, né, do que o Bonfim faz. Porque eu acho que esse é um elemento interessante para poder pensar. É o quanto que ser parasita é prejudicial ao próprio parasita também, né? Porque justamente o que o Bonfim vai chamar a atenção é que essas nações que começaram, digamos, então, a modernidade de maneira muito pujante, acabaram, devido a um estágio posterior do parasitismo, que é o estágio sedentário, né, que eles chamam,
acabaram, então, deixando de ser inovadoras, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista científico e cultural. Né? Há um determinado momento, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, não, acho que eu não vou conseguir, mas está em um texto aqui, que depois eu posso passar para vocês. Acho que é isso que ele chama a atenção, né? O quanto que Portugal e Espanha, justamente por viverem de depredação e de sugar o trabalho alheio, não inovaram no próprio trabalho. E isso fez com que, posteriormente, elas fossem, então, superadas do ponto de vista econômico, sendo que teriam tudo para continuar se mantendo com uma pujança econômica e política, mas foram superadas por aqueles que, não parasitando no primeiro momento, como ele vai chamar, por exemplo, Inglaterra, não é, etc. Depois vai ser parasita também, né, porque vai explorar o mundo inteiro. Mas naquele primeiro momento, para poder superar a Espanha e Portugal, tiveram que ser, digamos, muito mais industriosas, não é? E criar mecanismos de trabalho, já que não havia, então, toda aquela abundância que estava no primeiro momento nas mãos de Espanha e de Portugal. Então, eu acho que esse é um aspecto interessante do Bonfim e que permite a gente a entender o seguinte, que Bonfim, ao defender um progresso, a ideia de progresso que ele vai trabalhar nunca é uma ideia de progresso ou de nação, né, que se sobrepõe à outra. Acho que esse é um elemento muito, muito interessante do Bonfim. Porque, primeiro, ele vai tratar o progresso não só como algo de ordem material, mas de ordem intelectual e afetiva. É um progresso também das ideias, é um progresso da cultura, da educação, mas também dos sentimentos altruísticos, que ele chama a atenção. Né? E, num determinado momento, eu posso até pegar aqui, só um minutinho, que eu acho que essa noção de progresso é poderosa para a gente entender o quanto que não significa deixar de ser parasitado para virar parasita, né? Não é essa a ideia que o Bonfim defende. Então, não é um sentimento de vingança, é um sentimento de ruptura com um sistema parasitário, né? com um sistema de parasitismo, melhor dizendo. Pegar aqui a citação exata da noção de progresso, aqui para a gente entender, encaixar ali com essa pergunta do Breno. Ah, sim. Bonfim, aqui, depois página 10. Aqui, baguncei aqui umas papeladas aqui, mas encontrei aqui a parte principal. Isso. Bom, esse aqui é um trecho do Bonfim. Em que consiste, em última análise, o progresso social? No desenvolvimento da inteligência, pelo esforço contínuo para aproveitar do melhor modo possível os recursos havidos da natureza, da qual tiramos a subsistência, e no apuro dos sentimentos altruísticos, que tornam a vida cada vez mais suave, permitindo a cordialidade maior entre os homens, uma solidariedade mais perfeita, um interesse maior pela felicidade comum, um horror crescente pelas injustiças e iniquidades. Né? Então, tem um aspecto retórico, mas tem um aspecto conceitual aqui muito importante, né, para a gente poder pensar o quanto que a proposta do Bonfim é tanto de ataque a esse parasitismo social, mas também de chamar a atenção para uma outra construção social que não passa pelo deixar de ser parasitado e ser parasita, né? Mas de uma busca de um progresso social para todos. Essa citação está na página 66 da América Latina, isso numa edição de 2005, se eu não me engano. Mas deu aí, Breno? É mais ou menos isso? Ainda ficou mais alguma coisa? Tranquilo? Então tá. Hugo. Boa noite a todas e a todos, que eu não tinha saudado ainda. Rodrigo, no final da sua fala, você acho que já contemplou bastante do que eu ia comentar. Não é bem uma pergunta, é mais um comentário primeiro.
que é justamente da relevância, né? Dele estar tratando essa temática ao mesmo tempo que a filosofia europeia a está abordando, né? Nesse momento, a gente tem ali, por exemplo, os jovens hegelianos retomando a questão da dialética senhor-escravo do Hegel, que soa muito próximo ao que ele está dizendo aí, é a mesma coisa que eles estão dizendo lá nesse momento histórico, né? Então, acho isso de uma riqueza enorme, né? Tentar perceber ali qual que é, né? Se ele teve ali acesso àquelas primeiras obras dos jovens hegelianos ou não, né? Porque isso é pouquíssimo tempo depois, ali não teria dado tempo de veicular as obras deles para chegar ao Brasil, né? E eu acho que a gente perde muito no Brasil com isso, porque a gente não conhece a nossa história, né? A gente não está estudando isso, quais são as relações, as principais, as possíveis influências, os possíveis diálogos diretos, né, que podem ter ocorrido entre esses pensadores ou não. Enfim, aí me fica essa angústia aqui manifestada, né? Eu ia propor uma loucura aqui, mas eu não vou, porque eu seria o primeiro a não ter, né? Mas talvez a gente listar alguns autores aí do séculos 17, 18 e 19, né, aqui no Brasil, e tentar um pouco fazer isso que você tem feito aí, que eu tenho percebido, né, de forma um pouco solitária até, e por isso você deve receber méritos aí, né, mas pegar um pouco esses autores brasileiros e tentar ver um pouco essas temáticas que eles trabalharam ali e a relação dela, não só com a filosofia latino-americana, que está muito próxima, com certeza e tal, mas também perceber, do ponto de vista dessa sincronicidade temática aí, como que isso está, né? Porque seria bem interessante descobrir que ele está trabalhando ao mesmo tempo, né, em conexão, e lendo e sendo lido, né, também por outros filósofos e pensadores de outros lugares, né? E a gente não costumou fazer essas conexões no Brasil. Daí, se você quiser comentar um pouquinho, se é isso mesmo, se eu estou viajando demais ou não, mas a proposta tem para a gente no horizonte aí do bilhão de coisas que a gente tem para fazer. Se mais 3 ou 4 loucos e loucas aceitarem, aí a gente vai. Então, Hugo, você tem razão. Na verdade, essa é um dos pontos interessantes da noção de parasitismo social do Bonfim, porque, pô, a gente fala parasitismo social e você pensa, pô, será que esse cara aí tá com aquele papo biologizante para entender os fenômenos sociais? Mas não está. E quando ele chama a atenção que o parasitismo é exploração econômica e política, você pensa, pô, então esse cara é marxista, mas não é. Não que ele não tenha lido Marx, né? Como um biógrafo dele ali destaca, que é o principal biógrafo dele, que é o Ronaldo Conte Aguiar, tem esse livrão aqui, chamado O Rebelde Esquecido, né? Tempo, Vida e Obra de Manuel Bonfim, que é uma biografia sociológica. Ele chama atenção para algumas evidências, não é? Bom, Manuel Bonfim, em termos políticos, ele era socialista, não é? Mas nesse momento ali, no início do final do 19, início do 20, o marxismo ainda não entra forte no Brasil, nem na América Latina. Então, o socialismo é mais de corte anarquista. Tanto que, quando ele participou da Universidade Popular, que foi uma experiência curta, era um grupo de intelectuais e de trabalhadores anarquistas que estavam ali se articulando para montar essa Universidade Popular, na qual ele deu algumas aulas. Mas ele não é um autor ortodoxo, nem... É estranho falar de anarquismo ortodoxo, mas essa coisa também existe, né? O mundo é estranho. Então, ele não é um anarquista ortodoxo, mas ele chegou a conhecer o marxismo. Segundo o Conte Aguiar, ele teria provavelmente lido o Manifesto do Partido Comunista, a Luta de Classes na França e o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que eram textos que já haviam traduções em francês, como ele teve na França também e tal. Provavelmente ele tenha lido Marx quando escreveu a América Latina, né? Certamente depois, quando ele escreve os livros sobre o Brasil, aí já está um pouco mais conhecido, Marx aqui no país, então ele tomou contato também. Só que não dá para a gente dizer que ele seja um marxista raiz, digamos assim, porque, pelo menos na América Latina, males de origem, ele não defende a solução para os males latino-americanos a partir da revolução política. Ele fala da educação, não é?
Posteriormente, sim, ele vai falar de uma revolução política necessária. Não que a educação não seja mais importante, mas aí ele vai entender a educação dentro de uma revolução política maior. Mas isso é lá no final da vida dele, quando ele escreve a trilogia sobre o Brasil. Né? E, então, ou seja, depois de passar pela Revolução de 30, de ter talvez se empolgado e certamente de ter se decepcionado com os rumos que a coisa estava tomando. Então, mas só que quando ele vai defender a Revolução Política lá na frente, ele não vai identificar um sujeito histórico preciso. O sujeito histórico que ele identifica é o povo, mas não é uma classe social, não são proletários, sejam urbanos, rurais, etc. Isso faz, então, com que seja um pouco, digamos assim, mais amorfo, não é, esse sujeito político do que aquilo que os marxistas, pelo menos na época, defendiam. Então, é possível, eu acho, a gente estabelecer algumas pontes, mas é muito legal, eu penso, ver como esse, igual você chamou a atenção, como esses autores estavam debatendo os conhecimentos, digamos, de ponta da época de maneira muito crítica. Né? Como é o caso do Manuel Bonfim, como é o caso do Antenor Firman, que eu comentei ali um pouco atrás, como é o caso, por exemplo, do Mariátegui. Né? Ele pega no Peru, porque às vezes a gente vai perceber, como você mesmo indicou, que, porra, essa galera já tem aqui muita intuição e muita ideia que depois vai ser desenvolvida lá na Europa, mas daqui a 20, 30 anos, do que no momento que eles escreveram. Então a gente fica, muitas das vezes, esperando ver qual que é a crítica que foi feita lá, que é importante conhecer, obviamente, mas sem conhecer a própria crítica que é feita aqui no momento em que a coisa estava pegando. Né? Daí, só que a gente tem, e eu acho que isso é um problema, das histórias, das ideias que foram feitas, sobretudo no Brasil, mas eu acho que também pode ser aplicável em grande parte da América Latina, que é tentar ler esses autores como se eles fossem ortodoxos. E aí a gente lê o Manuel Bonfim, o cara está falando aqui de parasitismo social, mas ele não está defendendo revolução. Então, pô, esse daqui é um marxista que não presta, esse cara aqui leu Marx e não entendeu nada, então não vão estudar. Ou então vai ler lá o Mariátegui e fala, pô, esse cara aqui está falando do sujeito político sendo indígena, esse cara não entendeu nada de Marx, vamos largar para lá. Mas, porra, cara, mas é justamente essa torção conceitual que ele faz que torna o pensamento dele muito mais radical e criativo e pertinente, ainda para o nosso contexto. Mas essas histórias que a gente tem, né, das ideias do Brasil, pegando aqui dois grandes paradigmas, pelo menos no âmbito da filosofia, né, o Kruskovsky e o Paim, eu acho que eles erram nisso, porque eles tentam ver o que a gente copiou de maneira fidedigna. O mais interessante é fazer igual o Leopoldo Zé fez, né? Por ver se a galera distorceu, é porque tinha que distorcer para entender a nossa realidade. E isso fez com que o pensamento fosse original e não mera cópia. Né? Mas é um trabalho, esse eu acho que é um trabalho interessante, de tentar vasculhar ali, porque a gente vai perceber algumas complexidades, eu acho até. Eu me lembro aqui de um cara que a gente andou conversando lá na UFMT, que é com o professor Lúcio Marx, que tem feito um trabalho muito legal de resgatar textos da época colonial, textos filosóficos da época colonial, mostrando, por exemplo, como que se a escravidão foi justificada de maneira hegemônica, mas tinha também os discursos contra-hegemônicos, inclusive daqueles representantes das classes sociais que justificavam a escravidão, como padres, por exemplo. Então você tem esses debates que a gente precisa, eu acho, então, olhar para a complexidade desse passado e resgatar para ver, porra, olha só, tinha alguém pensando ali contra a corrente. E eu acho que esse pensar contra a corrente e fazer a genealogia desse pensar contra a corrente é um dos aspectos, um aspecto mais historiográfico, importante para a filosofia da libertação. É mais ou menos por aí. Alessio? Opa, então vamos lá. Depois desse conceito aí de anarquista ortodoxo, eu posso fazer a minha pergunta. Estou liberado. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria que você comentasse, alguns pontos, se você achar que são irrelevantes, você pode pular um ou outro. Mas eu vou fazer uma lista aqui.
A primeira coisa tem a ver com essa questão da brincadeira que eu fiz, porque eu queria ver se tem algum paralelo ou contraparalelo que a gente podia fazer entre a noção de parasitismo, ou parasitismo como o Bonfim trabalha, e se a gente podia colocar em contraponto a noção de antropofagia. Junto com isso, eu pergunto se você tem outras informações sobre a relação do Bonfim com os literatos, no sentido de influências mútuas e tal. Por que eu pergunto isso? Porque ele está ali lendo, quando saiu do forno, né, a obra do Euclides, e depois toda a obra do Oswald ali, toda a obra não, o começo bombástico da obra do Oswald ali, quando ele já era um intelectual maduro. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria dar é com relação ao Anísio Teixeira. Eu vejo, por exemplo, o Bonfim faleceu em 32, né, se não me engano, e o Anísio escreveu em 34 um livro clássico sobre pequena introdução à filosofia da educação. E eu vejo essa ênfase na revolução, entre aspas, né, na transformação pela educação, uma coisa bastante próxima às ideias deles. E, no entanto, apesar de eles enfatizarem também, ambos, né, a importância do ensino público e fazerem esse esforço de relacionar ou insistir na relação entre educação e democracia para o progresso social e cultural, o que a gente vê é um fracasso absoluto da educação. E todos os esforços que foram feitos até hoje para evoluir, para a gente evoluir nessa perspectiva, foram frustrados. E se isso não tem a ver com esse binômio, né? A nossa democracia não permite a participação desejável para que a gente tenha um Estado mais participativo. Então, esse binômio nunca funcionou, educação e democracia. Se no Bonfim e no Anísio a gente tem respostas para isso, né? Porque a revolução política, a revolução social, econômica, a gente nunca fez. A aposta deles era numa educação, valorizar uma educação para que isso acontecesse, ou mais ou menos isso. E enquanto que o Bonfim critica o Estado desligado, né, o Estado desvinculado do social, quer dizer, um Estado opressor, um Estado, para usar o termo dele, parasitário também, autoparasitário, e ao mesmo tempo se exige do Estado que ofereça a educação. Tem um pouco de tensão nisso. A gente quer a educação pública, então a educação que o Estado oferece para uma sociedade totalmente analfabeta ou totalmente despreparada intelectualmente para discutir criticamente esses valores. Esse Estado é opressor. Como que é possível pensar isso, né? Essas tensões continuam até hoje. Então, é claro que eu misturei o Anísio aqui, porque eu sei que você também leu o Anísio, mas eu acho que tem uma continuidade nesses problemas e nessas questões aí. E eu tinha mais uma questão, mas vou deixar só com essas duas mesmo, que eu acho que já está bom demais para minha participação aqui. Vai lá, Rodrigo. Beleza, valeu, Alessio. Cara, olha, com relação a essa influência dos literatos, eu não sei dizer, viu? Isso é uma coisa que eu terei que atentar mais. Eu sei, por exemplo, que na América Latina, nos textos sobre o Brasil, o Manuel Bonfim, com certeza, leu o Euclides da Cunha, e ele estava atento a Canudos, não é? Como um exemplo de resistência, mas também como um exemplo de massacre do Estado contra o seu próprio povo, não é? Agora, o quanto que ele talvez tenha dialogado com o pessoal da Semana de Arte Moderna, com Oswald, terei que investigar. Uma pista talvez fossem os livros sobre o Brasil,
a trilogia sobre o Brasil, acho que talvez ali a gente consiga captar alguma coisa, mas é uma parte da obra dele que eu não me aprofundei muito. Então, eu vou ficar te devendo maiores observações com relação a isso. Mas, certamente, por não ser um anarquista ortodoxo, o Bonfim, ele é um bom antropófago, no sentido oswaldiano, não tem dúvida, né? Alguém que dialoga com o que precisa ser dialogado, que aproveita o que tem que ser aproveitado e descarta o que não nos cabe, o que não nos é interessante para entender a realidade, não é? Nisso daí eu acho que dá para perceber tanto nas suas propostas quanto no próprio modo como ele faz, né, os autores que ele mobiliza, as ideias, melhor dizendo também, que ele traz. Agora, com relação a essa questão de democracia e educação, pois é, cara, eu acho que eu penso o seguinte, há uma linha pedagógica libertadora que a gente poderia traçar, pegando exemplos brasileiros e de outros países latino-americanos que trabalham com esse binômio, né, educação e democracia. Eu acho que você já ligou ali o Anísio e o Bonfim, mas nessa linha a gente poderia colocar para frente o Freire, até o Saviani, e para trás a gente pode pensar em José Martí e em Simão Rodrigues, né, pegando ali Venezuela e Cuba, porque são justamente autores que não veem uma possibilidade da gente sair do atoleiro sem um trabalho pedagógico, no sentido amplo, né, naquele sentido que o Freire vai indicar bem, que é como ação cultural, né, não só o trabalho escolar ou universitário, mas como ação cultural. Eu penso que o Bonfim, ele tentou, do ponto de vista institucional, fazer algo nesse sentido, né, em termos de ampliação, de difusão da educação, quando foi deputado, quando foi gestor, no incentivo, na crítica à ausência da União no oferecimento de educação adequada para a população. Uma crítica que é muito interessante, porque faz lembrar algumas observações também que hoje o Demerval Saviani faz, né, do pouco aporte de recurso financeiro da União na educação básica. O Saviani ele vai até mais longe, né? Ele reconhece, por exemplo, o Anísio, a importância do Anísio, mas critica um pouco a ideia de municipalização do Anísio, defendendo uma maior centralização. Já que o recurso fica todo centralizado mesmo, então já centraliza ali essa gestão e o recurso já vai direto. E a gente consegue aí sim ter uma plataforma nacional de educação. O Bonfim não chega a tanto, mas defende veementemente que a União entra com dinheiro para a educação primária, que era o principal, a coisa para a qual ele estava olhando com mais carinho na época. E ele tentou, eu também acho, do ponto de vista pessoal, trabalhar mesmo fora do Estado, né, como foi a experiência da Universidade Popular, né, que era uma universidade voltada para trabalhadores, etc. Então, uma ideia, pô, já que o Estado não vai dar educação, a gente se junta aqui e vai oferecer educação, cada um trabalhando com o aporte que pode dar, né? Então, eu acho que ele tentou nesse sentido, e ele certamente entra, então, nessa linha pedagógica aí latino-americana, que a gente pode colocar outros nomes ali também, né? Mas só citei esses que são, talvez, aí os mais conhecidos. Acho que é isso. Só uma réplicazinha antes da querida Regiane fazer a pergunta dela. Com relação à trilogia sobre a história, né, eu ia dizer que ele fala muito de uma questão que você tocou aí, que tem a ver com a minha pergunta, que é a questão seguinte, ele diz mais ou menos assim, os historiadores brasileiros são tão inimigos da nação quanto os nossos inimigos, que eu estou denunciando aqui, sejam
E por quê? Porque eles contam uma história falseada, uma história que ignora, por exemplo, que nós somos latino-americanos, ou que nós somos quem somos. Né? Então, nesse sentido, eu acho que tem, sim, nesses últimos livros, tem algo a ver com o movimento já modernista, ele já mais amplificado. Mas é isso aí, Rodrigo. Obrigado. Cortei a Regiane aqui. Valeu. Vai lá, Regiane. Cortando é mais caro, viu, Alessio? Desculpa que eu cheguei atrasada um pouquinho e perdi a magistral apresentação do professor Rodrigo, mas o que eu vi me pareceu bastante interessante e me instigou a querer saber mais, na verdade, porque o que eu sei do Manuel Bonfim não é muita coisa, nunca me debrucei sobre os estudos sobre a produção dele, mas alguns acessos, e entre eles, porque gosto muito de cinema e etc., vi um documentário do Prosato sobre o Manuel, não sei se vocês conhecem, mas na verdade, assim, eu fiquei mais provocada em saber a respeito, você possivelmente já trouxe, então é mais assim, uma curiosidade minha por conta do meu atraso, médico e etc, 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 fez essa formação fora do Brasil, imagino eu. Aí uma pergunta que eu já queria uma resposta imediata, para eu poder continuar ou não. Não, então... Formação fora do Brasil? Não, a medicina ele fez no Brasil, ele fez estudos em psicologia fora do Brasil. Então, é isso, pronto, entendi. E assim, pensando no contexto, né, ele está num contexto ainda de escravização, ele ainda viveu isso, né, ainda é naquele período bastante recente, imediato, digamos até. E aí, com 20 anos, é que a Lei Áurea é assinada. E quando você traz a respeito desse pensar mais libertador e etc., eu fiquei instigada em saber quais seriam as estratégias pensadas e como que ele pensava o lugar das pessoas negras e indígenas e desse contexto de escravização. Queria entender isso. Sim. Então, deu uma travadinha aqui, Regiane. Só retoma. Você fez a pergunta, aí depois deu uma travadinha. Como ele pensava as pessoas indígenas e negras no contexto da escravização, beleza. E depois? Isso. E essa quando assisti o documentário, me pareceu uma visão mais idealizada, então, desse intelectual. Então, também fiquei pensando a respeito da filiação do Manuel Bonfim, quando ele defende a mestiçagem, etc., por quais razões, que muitas situações aconteceram entre os intelectuais exatamente por terem origem negra ou indígena, e aí se colocarem nesse lugar também. E aí o comentário a respeito, com base no que vi, me pareceu mais idealista em torno desse intelectual, por estar aí nesse lugar que, sim, eu concordo, vai de encontro a essa ordem opressora, racista e colonizadora, mas que ainda está na superfície, talvez, exatamente por conta do tamanho da força, né, que era desde a época, ainda vivemos isso, mas desde a época sabemos, porque a história conta, o quão forte que isso era em termos de colonização, não só dos corpos, das mentes, etc. É mais isso e te agradecer, gratidão mesmo. Então tá. Bom, com relação a como ele compreende, não é, a questão dos negros e dos indígenas. Olha, ele vai na América Latina justamente fazer a crítica ao que à maneira como os intelectuais latino-americanos e europeus viam os negros e os indígenas, né? Então, em nenhum momento ele vai falar, ou seja, ele vai fazer a crítica à noção de inferioridade
e vai chamar a atenção para os aspectos civilizacionais desses povos. Então, ele destaca, como eu tinha falado ali um pouco antes, ele destaca, por exemplo, Incas e Astecas e Palmares. Isso são 3 exemplos que aparecem sempre para poder indicar, olha só, como que esses intelectuais europeus e latino-americanos desconsideram que estes povos são povos que elaboram cultura, elaboram sistemas econômicos, elaboram políticas que são diferentes e que não são em nada inferiores ao que foi ao que foi desenvolvido nas populações europeias. Eu sei que em outras obras, eu não vou conseguir indicar de maneira tão precisa, porque eu não conheço em detalhe toda a obra do Bonfim. Mas um autor como Gilberto Freire vai criticar o Bonfim chamando-o de indianófilo, porque ele valoriza demais os indígenas na formação brasileira, quando o Bonfim escreve a sua trilogia sobre o Brasil. E o Bonfim vai ser criticado por Freire e outros autores da época como um lusófobo. Falar que não, Bonfim só fica valorizando as outras formações étnicas constitutivas da realidade brasileira e esquece da importância da matriz portuguesa, etc., e falando que é tudo ruim e tal. Não é? Agora, com relação a... Bom, você falou do documentário do Pronzato, eu não pude assistir ainda. Eu tentei até comprar um documentário, não consegui. Se você tiver, depois nos repasse. Eu fiquei curioso. Eu assisti um debate sobre o documentário, mas só tinha o debate no YouTube, não tinha o próprio documentário. Eu acho que o Bonfim, ele é acusado em alguns momentos de idealizar um pouco o povo brasileiro, os indígenas, principalmente os indígenas, né? Ele é acusado um pouco de idealizar ali e tal. Mas me parece que alguns exageros retóricos que a gente possa encontrar na obra do Bonfim são relativos a uma maneira de se escrever na época, mas também são relativos a uma ênfase que ele dava para poder se contrapor aos autores que criticavam justamente os indígenas e os negros, não é? Agora, sobre a questão da mestiçagem, o que me parece ser o mais relevante, pelo menos quando a gente considera a América Latina, é que o Bonfim ele não vai defender, e isso eu acho que é uma posição muito singular dele com relação a outros autores, até mesmo autores que faziam algumas críticas às teorias do racismo científico, como Alberto Torres, que é um cara que faz uma crítica, mas ao mesmo de maneira contraditória assimila alguns elementos dessa crítica, né? O Bonfim ele não vai ele vai criticar que a mestiçagem seja tomada como um mecanismo, não o termo que ele utiliza, mas cabe para a interpretação, como um mecanismo de branqueamento da população, né? E ele vai criticar isso como? Mostrando que aquele que era considerado mestiço, na época, não é inferior a nenhum povo considerado puro. Seja o branco considerado puro, seja na ideia, por exemplo, de Nina Rodrigues, que considerava um negro puro, etc., e que o mestiço, então, seria um tipo, um tipo social pior ainda, não é? Do que o próprio, do que o negro na visão do Nina Rodrigues. Então ele vai... Agora, seria interessante, talvez, pegar esse tema da mestiçagem e fazer uma garimpagem nos textos do Bonfim para ver como que isso evolui na sua obra, né, pegando aí da América Latina Males de Origem até a trilogia sobre o Brasil, e o quanto que essa discussão pode também ser articulada ou não com outros pensadores latino-americanos que se debruçaram sobre o tema, como José Vasconcelos, mas aí é um trabalho a ser feito, não é? Agora... Principalmente pensando Oi? Desculpe? Né? Principalmente pensando o parasitismo, né? Sim, sim. Então... Por isso que eu achei que talvez tivesse aí
alguma preocupação mais profunda, enfim. Uhum. Então, bom, o que eu consigo dizer é mais ou menos isso. Agora, eu acho que ainda tem muito material bacana para poder ser visto. E uma coisa que me incomoda um pouco é como que alguns textos importantes, até antologias que são feitas, né, sobre o pensamento brasileiro, etc., acabam desconsiderando o Bonfim, mesmo material feito pelos chamados progressistas, né? Me recorda aqui um livro que é muito interessante, sobre intérpretes do Brasil, que é da Boitempo, e não tem o Bonfim. A galera conseguiu eleger uns 50 caboclos lá e não tem o Bonfim. Eu fico impressionado com isso, assim, o próprio desconhecimento dos progressistas com relação a autores que têm o que a nos dizer, né? Um outro exemplo é uma antologia que é muito bacana, feita pela Lilian Schwartz, aqui pegando textos da galera desde o período colonial até a contemporaneidade, e tem lá o Silvio Romero, tem o Nina Rodrigues, tem o Capistrano de Abreu, tem uma galera desse contexto ali do 19 para o 20, e não tem o Bonfim também. Assim, gente, como pode? Isso é um livro lançado há 3, 4 anos atrás, não é? É um desconhecimento, ou às vezes uma abordagem muito superficial de um autor que tem o que nos dizer e que tem e que é apaixonante, assim, acho que até mesmo pela sua escrita, né? Aquele tipo de texto que você lê e fala assim, caralho, você vê que esse cara aqui tá, digamos, tá com sangue nos olhos aqui para poder criticar um negócio e apresentar uma proposta, né? E isso me parece ser o mais fascinante, talvez seja o que tenha fascinado Darcy Ribeiro, que veio a conhecer o Manuel Bonfim no Uruguai, quando estava exilado. Numa biblioteca lá, achou um exemplar do América Latina, Mário de Ori, e falou, caralho, como que nunca me apresentaram um autor como esse quando eu era estudante, nem quando eu era professor, tinha na biblioteca. Enfim, não sei se foi ali... Hoje em dia a gente tem esses sobressaltos, imagina naquele tempo, desde então, pensando na cosmovisão que orienta esse sistema educacional e de investigação, inclusive de escolhas de investigação acessado nos últimos anos para cá, é por conta de muitas escolhas diferentes que têm sido feitas. O que não me deixa surpresa o fato da gente ainda não ter, pela Boitempo, essas publicações, incluindo o Manuel e tantos outros que até a gente nem conhece ainda, e outras. Sim, inclusive. Sim. Igual, uma referência que seria bacana para poder ver, até assim como nada, por exemplo, eu sei que o Manuel Quirino, às vezes vai variar um pouquinho, né, que foi um autor importante da Bahia, escreveu o Colono Preto como fator da civilização brasileira. Foi lá um texto de 1918, é um cara que dialogou com o Bonfim, assim, conhecia as obras do Bonfim e cita, e ele cita lá a crítica que o Bonfim faz à colonização ibérica. Ela é baseada, a crítica que o Manuel Quirino apresenta nesse texto é baseado no Bonfim, uma nota lá, tal. Ele não chega a falar, é Bonfim, etc., mas fala um autor, não sei o que, tal, aí você conhece, sabe que é o Bonfim, ele está se referindo ao Bonfim. Então, são alguns autores ali que a gente nem sabe, às vezes, que existe, né, e vê, pô, mas essa galera também se conhecia um pouco, ou seja, há um circuito intelectual aí também meio alternativo que a gente precisa acessar nessa reconstituição da história das ideias, né? Me parece ser algo importante. Enfim, não sei se tem mais alguém. Armanda Álvaro Roberto, não sei se tem... Não sei o que é isso. É uma pessoa aqui? Acho que não. Sim, né? Acho que o Hugo está indicando uma educadora aí. Foi isso que eu entendi. Desculpa, não sabia. Nós estávamos falando e sobretudo nos termos que o AS falou, de forma a não contar com o Estado, uma vez que o Estado é aquele... Ela foi uma das pioneiras, foi a fundadora
não sei qual das associações feministas no Brasil, e ela montou a primeira escola. A escola dela ficou famosa justamente porque foi a primeira escola pública na América Latina a servir merenda. Então, e ela começou depois foi interrompida pela experiência da ditadura, e aí ela precisou militar, e ela se filiou à LN, etc., e militou, e inclusive foi morta, mas foi morta recentemente, inclusive, não por isso, né, e não na luta contra a ditadura. Mas para dizer que ela é exemplar aqui, extremamente exemplar, e ela está naquela coleção de educadoras também, que a gente tem domínio público, onde tem também a do Bonfim, tem também a da... E uma outra educadora também, que não era tão revolucionária quanto ela, nesse sentido que nós estamos falando, né, no sentido de lutar contra a ditadura, etc., mas também extremamente exemplar, que é Gouveia, o sobrenome dela, deixa eu ver, depois eu vou ver se eu acho, enfim. Mas eu digo, a gente já tem algumas obras circulando e que a gente não e eu começo por mim mesmo, não tenho bem aproveitado, né? Estou tentando prestar mais atenção nessas coisas agora, mas fica a dica aí. Ah, legal, valeu. Bom, pessoal, alguma questão ou observação mais? Eu acho que, se não, é isso. Não? Então, tranquilo. A Ana Baranda, é verdade. A Regiane está lembrando aqui, a Ana Baranda, é mesmo. É outra também, autora que merece ser dada uma olhada ali. Não é? Eu acho que se a gente fizesse um levantamento de pensadores importantes para isso que eu chamaria de uma genealogia do pensamento de libertação na América Latina, a gente pode ampliar bastante o cânone e bagunçar o cânone que a gente tem. Então, para apresentar mais alternativa. E botar a filosofia da libertação cada vez com mais cara de Pois é. Filosofia da libertação. Sim, certamente. Então, pessoal, acho que por enquanto é isso, né? Que a gente conseguiu aí, pelo menos, manter a sistematicidade dos encontros, sendo quinzenais, apesar aí do sobressalto. E então, bom, isso que eu apresentei aí para vocês, eu acho que até o final deste ano deve sair talvez um texto também que acaba sistematizando e dando as referências de maneira mais adequada de algumas coisas que eu disse aqui para vocês. Deve sair na coleção, na ata ali do Colóquio Brasileiro, Colóquio Pensadores Brasileiros. Depois, quando isso estiver disponível, eu divulgo ali nos nossos grupos para quem quiser. E lembro que algumas obras do Bonfim, na verdade, a América Latina e a trilogia sobre o Brasil, elas estão disponíveis no site da Fundação Darcy Ribeiro. Então você pode baixar lá, tá tudo lá em PDF, editado, bonitinho. Tem também edições físicas, que aí contam, às vezes, com alguma introdução, um pós-fácio, um prefácio ali, que ajuda também a entender. Agora, só uma última coisa. Sabe algo interessante também sobre o Bonfim? Que uma das pessoas que escreveu sobre o Bonfim pesquisou no âmbito acadêmico, né? Mas não na universidade, mas no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. Lá no ISEB, na época era bolsista, depois virou professora da Universidade Federal de Sergipe, Maria Tétis Nunes, orientada pelo Nelson Werneck Sodré, e também pelo Guerreiro Ramos, Álvaro Vieira Pinto, né, os principais intelectuais ali do ISEB, chegou a escrever uma monografia que na época não foi publicada, só foi publicada lá nos anos 70, sobre Silvio Romero e Manuel Bonfim, sobre ideologia nacional em Silvio Romero e Manuel Bonfim. Vou escrever o nome aqui, Breno, Maria Tétis Nunes. Deixa eu ver. Maria... Eu não consegui esse livro, não. Se alguém conseguir achar,
Silvio Romero e Manuel Bonfim, Maria Tétis Nunes. Ela já faleceu, mas foi uma educadora importante, fez estudos relevantes em história da educação, sobretudo em história da educação em Sergipe. Né? Então, vale a pena. E o nome da instituição para baixar o livro? Não, isso era o ISEB. Não, Você o ISEB falou? morreu, né, nas anos 50. Não achei, eu procurei na estante virtual, não achei. Deve encontrar em alguma biblioteca por aí. Tem que ver. Outro livro, né, que você Acho que ela comentou, está falando qual era o da site? Ribeiro. Valeu. Fundação Darcy Ribeiro. Na verdade, lá não tem o que a Fundação fez foi uma espécie de biblioteca, a Biblioteca Básica do Pensamento Brasileiro. Aí tem várias obras, entre elas a do Manuel Bonfim. Lá. Então tá. Acho que por enquanto é isso. Aqui há 15 dias. Acho que é você, né, Rejane? Aqui há 15 dias, não é? Você e a Bárbara. Parece que Bárbara roeu a corda. Não vai poder. Então. Então vai ser só você, então. Gente, pega leve, hein? Quero um quórum assim. 10 pessoas está ótimo. É só para vocês contribuírem mesmo, então vai ficar lindo. Não, mas aí a gente vai fazer a divulgação antecipada, vai ter mais gente. Não precisa, obrigada. Vocês são muito gentis. Vamos divulgar outras coisas. Tá certo. Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Ô Breno, queria trocar uma ideia com você, cara. Você apresentou sobre Álvaro Vieira Pinto ali na FIL Mundial, não foi? É você mesmo, né? Sim, fui eu. Então, cara, eu não sei se eu cheguei a conversar com você por e-mail alguns anos atrás, mas tem eu achei lá na Unicamp umas aulas do Álvaro Vieira Pinto, taquigrafadas, da época do ISEB, lá em 58, um curso. E eu não sei se você já viu esse material, porque depois eu passei para o pessoal lá da rede Álvaro Vieira Pinto, aquela rede de estudos lá e tal. E eu tô querendo, na verdade, eu vou montar um projeto, montando um projeto para fazer a edição desse curso. Então, tem alguns alunos envolvidos aqui da UFMT e tal. E se você quiser participar aí, cara, vamos trocar uma figurinha. Minha ideia é tentar... As aulas estão até bem preservadas, aí, tá tudo taquigrafado, né? Tá digitado ali na máquina, né? Datilografado, aquele trem. Então, você vai ter que passar, ter que digitar isso, revisar, porque o Álvaro não revisou essas notas, e fazer, né? Fazer uma introdução, inserir umas notas e tal. Tô querendo mexer com isso daí a partir do ano que vem. E se você tiver afim, a gente te põe na roda aí e vamos tocar esse trem aí com as outras pessoas. Se tiver mais gente interessada também, tá valendo. Pode contar comigo, eu gostaria muito de participar. Tá, beleza. Digita seu e-mail aí, que eu te mando o link com o texto e o que eu andei pensando ali com o pessoal. Beleza. Ô, Rodrigo. Oi. Antes de fechar essa ideia aí do Hugo, eu acho que precisa mesmo fazer esse levantamento, por que não? Pois isso é uma das coisas que eu penso em fazer. Na verdade, minha ideia era fazer assim, começar por um caminho um pouco mais fácil, que seria o seguinte. Fácil? Fácil nunca é, mas pelo menos o caminho inicial, que é o seguinte, eu queria pegar algumas histórias da filosofia no Brasil, vou começar com o Brasil, porque a gente tem que começar de algum lugar e não pode ser um negócio tão amplo no início, né? Então, eu queria pegar, por exemplo, as histórias de filosofia no Brasil, sobretudo essas aí que o Margutti está fazendo, que está apresentando um punhado de autor que nunca foi trabalhado, e começar a produzir antologias, sabe? Então, pega ali os autores que o Margutti, ou que o Lúcio, que é o outro cara que está resgatando coisas ali, né? Vou pegar esses autores
e a gente estuda as obras lá que são indicadas e faz uma antologia, porque muitas dessas coisas estão em domínio público já, né? O pessoal já morreu tem mais de 2 séculos, então fica mais fácil também. E aí fazer antologias com esses autores, sabe? E tentar fazer isso até chegar ao século XXI. Mas até chegar ao século XXI tem bastante caminho ainda. Então, não sei, é uma ideia. Margutti vai ficar Hã? feliz, porque ele já está preocupado. Margutti vai ficar feliz, porque ele já estava preocupado quando ele não tiver mais. Pois é, pois é. Então, eu tô pensando em fazer algo nesse sentido, assim, porque eu acho que, em termos de formação, uma coisa que nos falta são essas antologias, assim, que é uma coisa que a gente consegue fazer de maneira imediata, porque reeditar as obras talvez é mais difícil um pouco, né? Mas pelo menos assim, você tem várias dessas coisas que já estão disponíveis ali na internet. Você faz um estudo a partir daquelas edições antigas e faz antologias, atualizando a ortografia, esse negócio todo, e ajuda a divulgar esses autores, essas autoras, tal, para aí, quem sabe, se estimula alguém depois a fazer, sim, a edição, a reedição dessas obras e ir montando essa espécie de biblioteca contracorrente, digamos assim. Né? Eu acho que ia ser bem legal. Mesmo porque as antologias elas acabam funcionando muito para configurar um quadro para desenhar um quadro de uma determinada disciplina ou de um determinado cânone, né? E se a gente então deixa de se preocupar com esses instrumentos, como são as antologias, a gente acaba perdendo tempo tentando especializar demais em um determinado autor, esquecendo de divulgar. Tem um trabalho urgente de divulgação que precisa ser feito desses autores, dessas temáticas, né? Ô, Rodrigo, eu não sei se, Regiane, eu não sei se vocês conhecem os ensaístas. É um projeto que faz exatamente isso que você está falando, Rodrigo. Depois, se quiser dar uma olhada, passei o link. Legal. Ele faz algumas antologias e tal, e depois tem, inclusive, por data. Você tem as opções ali, você pode ir por data, só que é da filosofia hispano-americana, né? Tem o lá, inclusive, tem algumas obras dele. Eu acho que seria um formato assim bem bacana, justamente nesse sentido que você está falando, da emergência de divulgação, e mais ainda, uma possibilidade